Provérbios capítulo 22, versículo de número 11. Bem fácil, aí você tem o meio da Bíblia, né? Vai encontrar aí os Salmos. Logo depois de Salmos vem Provérbios capítulo 22. Versículo de número 11. Vamos lá. Diz assim: o que ama a pureza do coração e tem a graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Amém, igreja? Vamos ler aqui em outra tradução, na linguagem de hoje. Coloca para mim na linguagem de hoje. Ele diz o seguinte: quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Veja, a Bíblia fala aqui sobre a amizade do rei. Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Poxa, fala, pastor, eu quero ser amigo de Jesus. Então o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que amar a sinceridade. A outra tradução diz que você tem que ser puro de coração. Segundo, nós temos que falar bem. Eu vou te explicar isso aqui nesse dia de hoje. Mas veja qual a importância de nós sermos amigos do rei. O rei, na verdade, se você for ver no natural, ele é uma autoridade. E às vezes quando você tem uma autoridade como amigo, você tem privilégios. Quando você precisa de ajuda, provavelmente você liga para aquele rei, né? Para aquela autoridade. Como outro dia, eu estava com um amigo e eu vi ali, né? A gente estava numa situação de apuros, sabe? Estava, vamos se dizer que estava sendo injustiçado. Ele falou, calma aí, deixa eu ligar aqui para um amigo. Então você vê, ele tinha ali o favor daquela pessoa. Então é importante. Às vezes nós vemos casos, né, de pessoas dizendo assim, olha pastor, não mistura religião, às vezes com política, né? Nós não pode misturar, mas muitas das vezes a gente vai precisar de um favor, de uma autoridade. Veja, tem uma situação aqui na igreja que eu estava contando aqui. A gente é isento de pagar, né, IPTUs. Nós somos isentos. Só que você pensa que é só chegar lá na prefeitura e dar o documento que a gente consegue? É assim? Não é nada, meu. É uma burocracia. Eles travam tudo. Tudo. Me lembro aqui, não sei qual foi o ano, que estava eu e minha esposa, a gente levou documento, levamos, e eles sempre mandando a gente voltar, tal. Sabe o que aconteceu? Nós perdemos a isenção naquele ano. Aí o que acontece? Conversei com a irmã aqui da igreja, que ela tem um conhecimento, e lá entreguei os mesmos documentos. O que aconteceu? Ela fez a isenção. Aí conseguiu fazer de outra igreja nossa também, que o pastor estava tentando e não conseguia. Então você vê a importância de você ter amigos que têm conhecimento. Agora imagine nós aqui sermos amigos do rei. Amigo do rei Jesus. Você não vai precisar fazer uma ligação, você vai fazer uma oração e ele vai te ajudar. Às vezes você está precisando de um socorro, às vezes você está precisando de um auxílio, você vai fazer uma oração e Deus vai te responder. Então olha a importância, a amizade do rei, mas não é qualquer um que é amigo do rei. Quem é amigo do rei? Primeiro, você viu, aquele que ama a sinceridade. A outra tradução diz que é aquele que é puro de coração. O que é isso, irmão? É aquela pessoa que é verdadeira, aquela pessoa que ela é honesta, uma pessoa que é transparente. Vamos se dizer aqui, vou até pegar um pouquinho mais pesado, não é uma pessoa falsa. Ele está vendo tudo. Eu não posso ser falso, às vezes, sabe? Eu vou ter uma amizade de uma... Isso aqui é forte. Às vezes eu tenho uma amizade de uma pessoa só por interesse. Eu não posso querer ser amigo de Jesus somente por interesse. Então eu não vou conseguir o favor dele. Então às vezes tem pessoas que é assim. Tem pessoas que não é sincera. Tem pessoas que não é transparente. Tem pessoas que não é verdadeira. Tem pessoas que às vezes na sua frente, eu estava falando aqui, ela é uma coisa, atrás ela é outra. Esse é o pior tipo de pessoa que tem. Acho que eu falei até na quarta-feira, se eu não me engano. Esse é o pior tipo de pessoa. Às vezes dá até nojo, né, desse tipo de pessoa. Você vê, poxa, aí quando ela chega na sua frente, ela fala, nossa, você é uma bênção. Mas por trás ela está acabando com você.
essas pessoas não têm o favor do rei. Elas não têm o favor de Jesus. Esse tipo de pessoa você tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, aquela pessoa que está falando mal de você, sabe, falando mal de uma outra pessoa para você, provavelmente ela vai falar mal de você também. Porque é o caráter dela. É o caráter. Mas aí volta para não perder a mensagem aqui. Então veja, esse tipo de pessoa não tem ali o favor do rei. Mas aí tem a outra parte que ele diz o seguinte, olha, a parte do falar bem. O que é você falar bem? É você falar de acordo com a palavra. É você falar o que é correto. Eu fiz aqui até algumas anotações aqui. Além de você falar o que é correto, não murmurar. Evitar a tolice. Às vezes fofocas. Às vezes aquelas palavras que traz divisão. Tem pessoas, irmãos, só vem para a igreja para trazer divisão, irmãos. Ela não fala bem, ela causa discórdia dentro da igreja. Ela causa discórdia ali dentro do grupo. Às vezes no meio dos obreiros. Às vezes a gente vê casos no meio de pastores, no meio da membrazia da igreja. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que falar bem. Só que algo interessante que eu não falei aqui no início, que eu também anotei aqui, fiz umas anotações quando o Senhor estava me dando essa mensagem. O que acontece? A boca, aqui a língua e o coração, eles andam juntos, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração o quê? Se a pessoa, ela tem um coração sujo, a boca dela é suja. Isso já vai ser natural. O coração dela vai refletir na boca dela. Você vai ver isso. Então é só você parar um tempinho e começar a conversar com aquela pessoa, e você vai ver como é que está a boca dela. E é ali que o diabo vai agir, ele age no coração. E às vezes, sabe, o falar bem aqui, às vezes tem pessoas que não falam bem, o inimigo ele coloca uma semente no coração, que às vezes é uma semente do medo. Aquela pessoa tem medo de tudo, ela tem medo de perder, ela começa a falar só de perca, só fala de derrota, só fala de fracasso. Você vê, essa pessoa não fala bem, ela vai perder, ela vai cair. Olha um exemplo aqui, coloca para mim, fazendo um favor, Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos capítulo 7, versículo 31. Olha o que ele diz aqui, ó. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhes um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhes que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo-o, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava o que a igreja? Olha que interessante. Aqui tem coisa boa aqui, ó, para nós. Você vê aqui que alguns amigos chamam esse homem aqui que falava dificilmente, ele não falava perfeitamente. Ele tinha um problema no ouvido, ele não escutava bem. Olha a importância de você ouvir bem a palavra de Deus. Só vai falar bem aquela pessoa que ouve a palavra. E aí esses homens pegam ali, leva esse homem que era surdo e não falava perfeitamente até Jesus. E o que Jesus faz? Se eu não me engano é no versículo de número 32, coloca o 32, 33. Diz assim, ó: e tirando a parte de entre o quê? A multidão. Primeira coisa que Jesus faz, tira ele do meio da multidão. Ali Jesus não poderia operar. Segundo, pôs-lhes os dedos no que, igreja? Nos ouvidos. Eu fiquei meditando nisso aqui hoje de manhã. Aí você fica pensando, Jesus pôs o dedo nos ouvidos dele. Mas geralmente, quando você coloca o dedo nos ouvidos, é para quê? Para não
para não ouvir. E eu fiquei meditando nisso. Jesus coloca lá o dedo nos ouvidos dele. Por quê, pastor? Eu fiquei pensando, por que que Jesus colocou o dedo nos ouvidos deles? Trazendo para cá, para os nossos dias de hoje. O que que Jesus estava fazendo? Às vezes é necessário nós taparmos os nossos ouvidos, sabe, de ouvir a voz das multidões. Eu não tenho que dar ouvidos às multidões. Você não tem que dar ouvidos às multidões. As mentiras que estão pregando aí fora, as coisas horríveis que estão acontecendo, sabe, no Brasil e no mundo. Coisas horríveis. Então não tem que olhar para isso, porque isso vai me contaminar. Isso vai contaminar às vezes a minha língua, a nossa língua, o nosso falar. Então Jesus agora tapa primeiro os ouvidos dele, que às vezes é o que é necessário. Se você quer falar bem, é necessário, sabe, você tapar os seus ouvidos e parar de ouvir o que o mundo fala, o que o mundo prega. Às vezes o que a internet prega, porque tem pessoas que, sabe, o pastor dela é a internet. Cuidado, mano, na internet você pode ouvir de tudo ali. Você pode ouvir de tudo. Às vezes, sabe o que é triste? Eu vejo alguns irmãos, eu estava vendo alguns irmãos compartilhando, se compartilha coisa não sabe nem do que está compartilhando. Está compartilhando coisa de espírita. Compartilhando coisas, sabe, você olha cada situação que você fala, homens que se diz pastor, e você vai ver as redes sociais do cara, você fala, meu Deus, de pastor não tem nada. Não tem nada. Às vezes eu vejo irmãos e falo, meu Deus, como é que pode, irmão? Como é que você vai compartilhar algo de alguém que você nem conhece, irmão? Ah, mas porque eu achei bonito. Cuidado, irmão. O diabo, ele não vai aparecer para você como um bonito. Na verdade, perdão, como ele não vai aparecer para você como o diabo, né? Ali, sei lá como que ele é chifrudo. Se ele tem rabo, se ele tem um tridente, ele vai aparecer para você bonito. Ele vai se disfarçar como anjo de luz, para tentar te tirar do caminho. Então às vezes tem coisas que você tem que tapar os ouvidos, senão você vai se contaminar. Tape os ouvidos para as coisas que esse mundo está pregando, para as mentiras, para os enganos, para as injustiças que estão sendo feitas. E muitos ainda apoiam isso. Muitos estão apoiando às vezes injustiça. Tem situações, cristão que se diz cristão, fala, como é que pode, irmão? Apoiar a injustiça, a tristeza que a gente está vendo, sabe? Pessoas apoiando, feliz com a morte de fulano, de ciclano. Como é que eu vou me alegrar com a morte de qualquer? Nem com o meu, se eu tiver, que eu nem sei se tem, meu pior inimigo, eu não quero que ele morra. Não quero, porque eu quero que ele se salve. Que Deus tenha misericórdia dele. Como Davi, quando descobriu da morte de Saul, a Bíblia diz que ele chorou. Tem pessoas se alegrando com a morte de uma pessoa. Como é que pode, irmão? Esse tipo de pessoa não é gente, irmão. Esses tipos de pessoas não se converteu verdadeiramente. Tem muitos, às vezes, pregando amor, mas você vê que no coração desse que se diz amor, é só ódio, irmãos. Só ódio. Por isso Jesus está falando, tape os ouvidos para essas coisas do mundo agora. Se você quer falar bem, se você quer ser curado, se você quer ser restaurado. Mas aí logo depois, olha que interessante, ele diz assim, aí ele tapou os ouvidos, cuspindo, tocou-lhe aonde, igreja? Na língua. Olha que interessante, aí eu continuei meditando isso aqui, cuspindo ele tocou na língua. Eu fiz, se você nunca fez isso, sei, mas Jesus fez aqui, né, nessa situação. Imagine, não sei se já aconteceu com você, se está indo para algum lugar e você acaba sujando sua roupa um pouquinho. Não vai me dizer que ninguém nunca fez isso? Espera aí. Se você está tendo nojo de eu fazer isso aqui, imagine Jesus fazendo na língua dele, fazendo na sua língua para limpar a sua língua. Porque tem gente que precisa limpar a língua. Sabia disso? Tem pessoas que estão ali. Esse toque de Jesus foi para limpar aquela língua. Muitas vezes a gente está tentando limpar a nossa roupa, mas tem muita gente dentro da igreja que precisa ser limpa a língua dela, irmão. Porque é ali que o diabo está agindo. Primeiro Jesus tapou os ouvidos,
E depois começou a limpar a língua dele, senão ele não iria falar bem. E logo em seguida, o que Jesus faz? Olha o versículo de número 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, agora ele dá uma palavra, uma ordem, efatá, isto é o que? Abre-te. Agora ele vai dar a palavra. Então depois que ele limpou a língua daquele homem, ele tapou os ouvidos dele, tirou ele do meio da multidão, para ele não ouvir mais a multidão. Agora Jesus fala, ó, você vai parar de ouvir a multidão, você vai parar de ouvir as mentiras que este mundo prega, e agora você vai me ouvir agora, efatá. E ele declarou, abre-te. Olha o versículo 35, diz, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e a Bíblia diz que ele falava o quê? Perfeitamente. Diga glória a Deus. O que é falar perfeitamente, pastor? É falar de acordo com a palavra. Pastor, estou sendo perseguido, as pessoas estão falando mal de mim. Jesus, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Isso aqui é uma pessoa que fala perfeitamente. E uma pessoa que não fala, a mão de Deus vai pesar sobre ele, essa pessoa não fala perfeitamente. Não fala. Então nós temos que ver se diante de uma situação contrária, nós estamos falando perfeitamente. Para mim falar perfeitamente, eu tenho que ter o coração puro e os ouvidos abertos para a palavra. Diga glória a Deus. E aí sim você vai falar perfeitamente diante de uma situação contrária, diante de uma luta, diante de uma perseguição, diante de um momento difícil, diante de uma investida do inimigo, porque assim como Deus existe, o diabo existe, assim como o céu existe, o inferno também existe, assim como existe o justo, existe o ímpio, amém? Assim como existe ali aqueles que andam em santidade, existe aqueles que vivem no pecado também. Então não adianta falar que o inferno não existe, sim. Existe. Então agora, diante de qualquer situação, eu vou falar perfeitamente, porque se eu não falo perfeitamente, o que vai acontecer? Eu vou perecer, minha casa vai perecer, a família vai perecer, a vida financeira perece, o ministério da pessoa perece, ela não vai dar frutos. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vou dar mais um exemplo rápido. Coloca para mim Isaías capítulo 6, versículo 5. O Isaías, ele tem uma visão, e Deus também dá uma chamada para o Isaías, né, que se tornou ali o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo 5. O que ele diz aqui, ó? Então disse eu, ai de mim que vou o que, igreja? Perecendo. Olha aqui, na hora que ele teve a visão, ele começou a ver os erros dele. É a mesma coisa hoje, irmão. Quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com a palavra, você começa a ver onde estão os erros, o porquê que você está perecendo. Ele reconheceu que ele estava perecendo. Tem pessoa que está perecendo, ela não reconhece, irmão. Ela está perecendo na vida espiritual, ela não reconhece. Como é que uma pessoa está perecendo? Não tem mais prazer de vir à igreja, ela já não tem mais prazer de orar, ela já não tem mais prazer de ler a Bíblia, ela já não tem mais prazer de servir a Deus para ela é um fardo. Mas outra hora ela estava na mesma igreja, dando glória a Deus, falando em línguas, adorando, dizendo que Deus estava na igreja. Mas o tempo vai passando e a pessoa começa a perecer espiritualmente. Ela já não tem mais prazer de subir no altar, ela já não tem mais prazer de louvar a Deus. Então ela está perecendo, ela tem que reconhecer. Às vezes tem pessoas que estão perecendo no casamento e não reconhece. O casamento já não anda mais, sabe? Já não está andando mais bem. O marido já não procura mais a esposa já não procura o marido. Passa um mês às vezes, ou até mais, de 2 em 2 semanas ele se procura. Que negócio é esse? Que casamento é esse? Sabe o que é interessante? Antes do casamento é um fogo, né? É um fogo que
Aí depois que casa, acaba o fogo. Aí que era para ter mais fogo. Não é brincadeira não, irmãos. E depois que casou não está fazendo, é pecado. É pecado, irmão. E quantos passou mal, estou com problema. Às vezes é a mulher que só vive com dor de cabeça, ou o homem que sempre está cansado. Que diacho é isso, irmão? Vai descansar, toma um energético. Para. Mas parece brincadeira, né? Não, o casamento está se acabando, e a pessoa não percebe. Ela não está percebendo. É a mesma coisa, irmão. Vamos jogar real? Vamos jogar real? A realidade hoje, o Brasil está bem? Não está bem, tem que jogar real, irmão. Só uma pessoa que está sem visão, que falar que está tudo bem no Brasil. Está bem? Não está. Só a pessoa sem visão, acho que ela está cega. Acho que o diabo cegou ela de um jeito que só está bem para ela. Só bem para ela. Será que está bem? Será que está bem? Mas aí tem pessoas que estão cegas, ela está vendo, ela está ali, ó, e está perecendo. O Isaías reconheceu, poxa, eu estou perecendo. Mas por que ele estava perecendo? Olha lá, porque eu sou homem de lábios o quê? Impuros. Deixa eu falar algo para você. Lábios impuros não quer dizer que a pessoa está falando palavrão, ou xingando. Não quer dizer só isso. Mas vamos dizer que é uma pessoa que murmura, é uma pessoa que causa contenda entre os irmãos, uma pessoa que vive fofocando, lábios impuros. Essas pessoas, elas são as piores para o Senhor, para Deus, aqueles que causam contendas. Esse aí Deus, ele abomina esses que causam contenda. Lábios impuros. Então, esses lábios impuros aqui, a gente pode aqui pegar diversas palavras, eu trazer aqui para você. Mas o lábio impuro também, eu posso falar que é um palavrão. Como é que um cristão, ele fala palavrão? Quando você vê um cristão falando palavrão, que negócio é esse? Não, mas é que eu fiquei nervoso, que é isso? Não existe isso. E às vezes tem que até tomar cuidado, viu? Porque às vezes ele não fala, mas no pensamento dele já falou. Quando você chega, já viu aquele caso? Antigamente eu vi muito disso já. A pessoa chega assim, alguém faz alguma coisa contra ela, e ela fala assim, esse abençoado. Mas ela está chamando ele de abençoado? Na mente dela está o quê? Não precisa falar não, viu? Não precisa falar não. Mas aí é a mesma coisa, irmão. Ela está falando um palavrão. Ele falou abençoado, mas ele não está abençoando aquela pessoa. Pelo contrário, na mente, lá dentro dela, ela está amaldiçoando. Está amaldiçoando. Ele tinha lábios impuros e habitava também no meio de um povo de impuro o quê? Lábios. Meu irmão, as más conversações corrompem os bons costumes. E ele reconheceu, falou assim, eu tenho lábios impuros, o problema primeiro está em mim, mas eu também tenho umas amizades aqui que estão me atrapalhando. E aí o que ele diz? Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então veja, quando o Senhor se revelou para ele, ele começou a reconhecer os erros. Porque às vezes tem pessoas que só procuram erro nos outros. Ela não se examina. Ela só vê erro nos outros. Ela vê erro na igreja, ela vê erro nos obreiros, ela vê erro no fulano, ela vê erro no ciclano, ela vê erro no clado, ela vê erro no genro, vê erro na nora, vê erro no marido, vê erro na esposa, e vê erro no pastor, vê erro. E você? E você? Você já se analisou? Você é perfeitinho? Você é perfeitinha? Você que está me assistindo? Será que você é perfeito? Se examine, querido. O Isaías se examinou. Por quê? O que acontece? Quando a palavra vem, você começa a ver os seus erros. A palavra, ela vem para nos purificar. Ela vem para nos santificar. Ela vem para mostrar os nossos erros. Quer ver um exemplo que eu vou falar aqui para vocês? Antes de conhecer Jesus, eu vivia com a minha esposa. Nós estávamos no início da nossa... No início assim, já tinha alguns anos já juntos. Mas nós vivíamos em fornicação. Vocês sabem o que é fornicação, pessoal? Quem sabe o que é fornicação? Morar junto e não sei o que. Casado, isso é pecado de morte, irmão. Inferno na hora. Não tem salvação para a pessoa não, irmão. Não tem, é bíblico isso, não tem salvação. Mas para mim era normal. Eu falei, para que eu vou se casar? Eu vou casar para quê? Já estamos morando junto, para mim já está casado. Vou se casar com ela para quê? Oxe.
Se eu se separar dela, ela vai tudo que eu tenho? Eu não tinha nada. Tinha nada. Aí eu falei, não, é besteira de se casar, não sei o que tal. No dia que eu entrei na igreja, que eu li, que o pastor estava lendo isso, eu fui pesquisar na Bíblia. Eu chamei um amigo para ele me explicar. E ele falou, isso aqui, assim, você está desse jeito. Eu falei, rapaz, eu vou para o inferno. Ele falou, vai. Eu falei, não vou não. Cheguei em casa para a mulher, falei, nós vamos se casar agora. Mas não, vou se casar com você. Mas por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Sabe por quê? Eu tive um encontro com a palavra. A pessoa que tem um encontro com a palavra, sabe, ela vai colocar a casa dela em ordem. Ela vai devolver o dízimo. Ela vai ser fiel. Quando o pastor pede oferta, ela não reclama. Se o pastor pedir R$1.000, 10 mil, 20 mil, ela não reclama, porque ela é convertida, irmão. Ela é convertida. Mas aquele que não é convertido, ele tem lábios impuros. Você viu? O pastor só fala de dinheiro. Mas às vezes Deus não falou com você, querido. Deus não falou com você, querida. O lábios impuros só vai reclamar. Às vezes Deus está dando uma direção e Ele quer abençoar alguém aqui hoje. Dando exemplo, não vou fazer isso, não vou pedir 10 mil, nada disso aqui não. Mas se Deus me direcionar, como algumas vezes me direcionou, Ele abençoou pessoas que entraram aqui na fé. E às vezes Deus vai falar com uma pessoa um valor que ela já tinha colocado no coração da oferta. Mas aí Deus fala com o pastor fala para a igreja, aí aquele que tem o lábio impuro sai reclamando. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo. Mas como você não se converteu, irmão? Não se converteu verdadeiramente. Mas quando a pessoa ela tem encontro com o rei, ela vai ser fiel, ela vai devolver o dízimo, ela não vai tapar os ouvidos dela para a palavra. Mas sabe o que acontece? Olha para o pastor aqui, sabe o que acontece? Esse tipo de pessoa que reclama, ele fica dando ouvidos ao mundo e não dá ouvidos a Jesus. Não pega aqui a palavra, Aí vai ver o carro só vive quebrando, as coisas dão errado, o dinheiro não rende, as coisas não vai para frente, só perde, daqui a pouco fica desempregado. Mas por quê? Tem lábios impuros. Tapa os ouvidos para a palavra e abre os ouvidos para o mundo. Vai sofrer, vai perder, depois não entende por que está dando tudo errado na vida. Aí daqui a pouco vive de aluguel, daqui a pouco não consegue pagar aluguel, começa a invadir casa dos outros. Já viu o caso? Tem gente assim. Ah não, tem uma casa vazia ali, vou invadir. Que negócio é esse? Não é seu? Você vai invadir uma casa que não te pertence? Ah, mas o prédio está vazio. Mas quem falou para você invadir esse prédio? É seu? Ah, mas eu estou morando na rua. Mas por que você está morando na rua? Qual o motivo? É culpa de quem? Não, é você mesmo. É você mesmo. Se você vir aqui, pastor, estou vindo para a igreja, eu sou fiel a Deus, Deus vai desamparar? Deus não desampara. Aí começa a querer pegar as coisas que é dos outros, tocar nas coisas dos outros, não entende por que a vida não vai para frente, não vai. Aí daqui a pouco é lançado para a rua de novo, aí vive nessa, aí não consegue pagar aluguel, aí a ajuda que ela tinha é cortada, as coisas vão de mal a pior. Aí o que acontece aqui? Ele viu, olha o que diz o versículo 6, para nós finalizarmos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirada do altar como uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o quê? O teu pecado. Diga glória a Deus. Está lá, olha lá, ele diz que o que? A brasa viva tirada do altar. Que é isso? A palavra. Quando a palavra toca, a pessoa ela é nascida de novo. Não basta só tomar um banho. Ah, pastor, eu desci as águas, eu nasci de novo. Não, tem gente que se batizou nas águas, mas não nasceu de novo, irmão. Ela não nasceu. O que é você nascer de novo? Você nascer de novo é você, ali naquele momento, a palavra tocar em você aqui, ela tocou e você fala: não, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais a sujeira. A palavra tocou em você, agora você fala: agora eu estou livre, eu não vou mais viver no pecado, não vou. Essa pessoa nasceu de novo, ela não quer saber do pecado, da sujeira. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa pessoa que nasceu de novo, ela foi tocada. Não é só você descer as águas. Tem pessoas que desceu as águas e vivem no pecado, na sujeira, no erro. Ela só tomou um banho. Mas que é nascer de novo? É a palavra vir, a pessoa aceitou a palavra, recebeu a palavra ali, e naquele momento ela não querer mais nada com o pecado. Diga glória a Deus.
Então é isso. Então os lábios dele foi purificado e agora ele começou a pregar a palavra. Ele começou a falar de Jesus, da vinda de Jesus, o Isaías. Olha um outro exemplo, bem rapidinho aqui, na verdade só para finalizar. Provérbios 18, 20. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios 18, 20. Ele diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder do quê? Olha por que o diabo ele quer tocar no nosso coração e no nosso ouvido. A boca fala o que o coração está cheio. Se o coração estiver sujo, a pessoa tem uma língua suja, ela não vai falar bem. Então veja, na língua dela, ela tem o poder de matar e de trazer vida, trazer miséria ou prosperidade. O que é que você tem falado? Tem falado bem? Ele diz: aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu sempre digo, eu estou vivendo hoje o que eu falei ontem, no meu passado ali, nos meus dias passados. Eu vou viver amanhã o que eu determinar hoje. O que é que você tem determinado hoje? O que é que tem saído da sua boca no dia de hoje? Você tem que ver, será que o coração está sujo? O outro já não determina nada, então nada acontece. O salmista disse: olha, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. Os ossos servem para dar estrutura no corpo. Eu não posso me calar. Hoje é dia de você determinar a sua cura, o seu milagre, amém? Volta lá aonde a gente iniciou para finalizar, Provérbios 21, não foi? Versículo de número 22, 11. Provérbios 22, 11. O que ama a pureza do coração e tem a graça nos seus lábios, terá por seu amigo o quê? O rei. Não é qualquer um que é amigo do rei não, viu? Não é qualquer um não, que é amigo de Jesus. Não é qualquer um que vai alcançar o favor do rei. Lembrando, quando você tem uma autoridade ali como amigo, você tem favor daquela autoridade. Ô fulano, tem como você me socorrer aqui, me ajudar? Então peraí, se Jesus é o meu amigo, eu posso entrar em oração, ele vai me responder. Mas para ele ser o meu amigo, eu tenho que ser puro de coração. Na outra tradução, o que diz lá na outra tradução? Ele diz que ama o quê? Quem ama a sinceridade. Ele está se referindo àquela pessoa que é verdadeira, que é honesta, que é transparente, que não tem malícia, inveja e demais palavras. Ou sabe falar bem também. Eu tenho que ser sincero, que ama a sinceridade e que saiba falar bem. E o que é você falar bem aqui? Indica aquela pessoa que ela fala de acordo com a palavra. Ela vai falar de acordo com a palavra de Deus. Ela não murmura, ela evita a tolice, ela sai do meio dos fofoqueiros, ela não fofoca da vida de ninguém. E aquela pessoa que não causa desarmonia, não é aquela pessoa que causa divisão entre os irmãos. Tem esse tipo de pessoa, irmão, usada pelo maligno, que causa divisão entre os irmãos. É esses que destrói a igreja de Cristo. Aqueles que causam divisão, esses não sabem falar bem. O que fala bem, ele vai trazer união, ele acrescenta no reino, ele apaga o fogo, ele não acende fogo. Se tem um irmão querendo sair da igreja, ele vai falar: não, não sai não, irmão, fica. Não, mas acontece, fica, irmão, você vai ver, Deus tem uma bênção para você. Esse sim sabe falar bem, o outro não. Eu concordo com você. Vai lá, daqui a pouco a pessoa se perde aí, você vai dar conta dessa alma. Então lembrando, quem ama a sinceridade, quem é puro de coração e quem fala bem, pode ter certeza que vai alcançar o favor do rei. Você vai orar e Deus ele vai responder, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Por favor, se coloque de pé, nós vamos entrar em oração agora, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, levante suas mãos agora para o alto. Com os olhos fechados, seu coração aberto, vamos falar agora com o nosso Rei, o Rei Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu quero, Senhor, a Tua amizade. Fala para Ele: Jesus, eu quero chegar mais perto de Ti. Eu quero o favor do Senhor.
Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nos colocamos aqui diante de Ti, diante do Senhor em oração, Pai, para buscar a Tua face, para buscar a Tua glória, a Tua presença. E entendemos, meu Deus, que para ter o favor do Senhor, para ser o amigo do Rei, é necessário, meu Deus, nós amarmos a sinceridade, sermos puros de coração, ser aquela pessoa que é verdadeira, honesta, transparente, que não tem malícia, inveja, nem hipocrisia, Senhor. Mas também, além de ser puro de coração, o Senhor ama aquela pessoa que sabe falar bem. Saber falar bem é aquela pessoa que fala de acordo com a palavra em tempos difíceis, de perseguição. É aquela pessoa que não murmura, que evita tolices, que evita as fofocas. Sabe, ela não fica causando desarmonia, às vezes divisão entre os irmãos. Pelo contrário, a pessoa que fala bem, ela vai ali querer unir os irmãos, unir a igreja, evangelizar, falar do amor de Cristo, falar de Jesus. Aí sim, Pai, esta pessoa vai alcançar o favor do Senhor. E o Senhor diz que é do fruto ali da nossa língua, meu Deus, que nós vamos nos alimentar. E o poder, meu Deus, ali, Pai, há poder, meu Deus, no nosso falar. Poder, meu Deus, de trazer vida e morte, trazer restauração e destruição. Oh, meu irmão, é hora de você trazer vida para a sua casa, para o seu corpo. É hora de você determinar a sua cura, o seu milagre, a restauração da sua casa, do seu casamento, da sua família. É hora de você se levantar agora e assumir o que é seu agora, em nome de Jesus. Jesus, vem, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para este meu irmão, olha para esta minha irmã, meu Deus, que ora, que está levantando as mãos santas agora, Pai, ao Senhor. Fala para Ele: Deus, coloca do teu fogo nas minhas mãos, coloca da tua unção nas minhas mãos. Diga para Ele: Deus, eu quero fazer o que o Senhor me ensinou na tua palavra. O Senhor disse, meu Deus, para pregarmos a palavra, para curarmos os enfermos, para expulsarmos demônios. Jesus, existem demônios ali, tentando ali nos destruir, tentando nos atrapalhar. Jesus, vem agora com teu fogo, vem colocando da tua unção nas mãos deste meu irmão, dessa minha irmã, porque neste momento, Pai, nós vamos usar o teu poder, meu Deus, para repreender toda e qualquer ação do inferno. Você agora, com as suas mãos erguidas, você vai pegar a sua mão, você vai colocar no lugar que você está sentindo dor, ou se não, coloque no seu coração ou no alto da sua cabeça, e neste momento você vai usar o poder e a autoridade que Jesus te deu, e vai repreender agora o mal. Diga assim: Senhor Jesus, passa agora com teu poder do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Eu ordeno, eu exijo, eu determino: diabo, demônios, principados, potestades, sai agora, vai embora todo o mal, em nome de Jesus. Agora é você que vai dar ordem, é você que vai exigir agora a saída do mal, é você que vai dar ordem agora, dizer: sai daí, mal. Isso, faz agora o que Jesus te ensinou. Você vai dar ordem dizendo agora para ele sair, seja a miséria, seja o fracasso, seja uma dor de cabeça, seja uma enxaqueca, a dor no peito, o aperto no peito. Eu ordeno agora e digo: vai embora, sai. Jesus, passa com teu fogo agora, queimando todo o mal, queimando toda a maldição, queimando toda a doença. Vai queimando agora, em nome de Jesus Cristo, toda a ação do inferno. Eu digo agora: bata em retirada, caia por terra, sai, 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 em nome de Jesus. Sai essa enxaqueca que não passa. Essa pessoa já tomou muitos remédios, já tomou vários remédios, a enxaqueca não passa. Você perdeu o demônio. Eu digo agora: vai embora, sai. Vai saindo agora dor na coluna, bico de papagaio, a hérnia de disco. Sai agora dos rins, do fígado, do pâncreas. Eu estou mandando, eu estou exigindo. É o demônio que traz as perturbações. A pessoa não consegue dormir de
noite, ela tem andado fraca, ela não tem comido direito, ela não tem se alimentado direito. Eu digo agora, vai embora, sai agora em nome de Jesus Cristo. É você, demônio, que entrou no casamento, é você que entrou no relacionamento. Eu paraliso as tuas obras agora. Eu digo, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição agora, vai embora. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando, a ordem já foi dada. Diga, sai, ordene agora, saia, sai dos rins, do fígado, do pâncreas, este mal-estar, em nome de Jesus, esta virose, sai agora os sintomas da gripe, em nome de Jesus. Eu digo agora, pega tudo que é seu, sai agora do solado do pé e das pernas, em nome de Jesus. É o esporão, eu estou mandando você sair, sai das partes íntimas desta pessoa, a hemorragia, eu digo, caia por terra, o mal agora caia por terra, vai embora, sai das finanças, sai agora todo o mal. A pessoa tem visto vultos, ela tem ouvido vozes, eu paraliso as tuas obras agora, e eu digo, diabo, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição, pega toda a tua obra, pega todo o feitiço, sai agora, vai embora, caia por terra agora em nome de Jesus. Seja desfeito o trabalho, o feitiço que foi feito naquela encruzilhada, naquele centro, em nome de Jesus. Jesus, eu te peço, manda anjos lá para desfazer o trabalho, para desfazer aquele feitiço, para desfazer aquela praga mandada, em nome de Jesus. Eu digo, sai das finanças, sai da vida profissional. É o demônio que usa pessoas para perseguir ela no trabalho, para perseguir ele no trabalho. Eu digo, sai das vendas, sai do comércio, sai da empresa, sai dos negócios, solte aquela causa, solte aquele contrato, diga todo o mal, diga toda a maldição, diga toda a obra do inferno, tire a mão e diga, sai, passe a mão no corpo e diga, sai, passe a mão na cabeça e diga, sai, e sai todo o mal, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Levante suas mãos para o alto agora. Jesus Cristo te dá saúde, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Corpo, fique curado agora, em nome de Jesus. Oh Pai, Pai amado e Pai querido, Deus Todo-Poderoso, faça o que o homem não pode fazer agora, sim. Tocando, Jesus está te tocando, irmão. Deixa Ele te tocar agora. Isso, toca, Senhor, agora. Vem operando as maravilhas, surpreendendo esses meus irmãos, Pai. Ele está te purificando, irmão. Ele tira agora toda impureza, Ele tira o pecado, mas Ele tira também as doenças, as enfermidades, os males. Agora é hora de você falar bem, é hora de você falar de acordo com a palavra e determinar a sua bênção. E você diga, Senhor Jesus, muito obrigado, eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. De aplaudir Jesus forte. Glória a Deus. Senta, por favor, só um minutinho. Deixa eu me despedir aqui dos irmãos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Olha, você que me acompanhou até agora, se você ficou até aí, né, é porque Deus falou o seu coração. Não se esqueça de dar um like, dar um joinha aí. Você vai nos ajudar ali a divulgar esse culto, né? Quando você dá um joinha, o YouTube ele vai entender que esse vídeo é um vídeo bom, amém? E você também pode compartilhar, como eu tenho visto alguns irmãos compartilhando. Pega o link, compartilha lá no seu Facebook, compartilha lá no grupo da sua igreja, tá bom? Lá no grupo no grupo da igreja, no grupo da família, tá bom? Vai compartilhar. Se Deus te direcionar para compartilhar no grupo da igreja, compartilha também em nome de Jesus. Às vezes o pastor está precisando ouvir a palavra, amém? Então é bênção de Deus em nome de Jesus, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte.